eu sou Antônio Tramarim, estou aqui no Centro de Ação Cultural de Maringá e vou trabalhar com vocês desenho artístico, uma atividade que você vai estar fazendo em casa. Eu estarei fazendo com vocês e vocês vão estar fazendo a sua obra de arte. Desenho artístico é um conceito que se dá ao fazer artístico sobre uma estrutura física. A estrutura física, nesse caso, o papel. Inicialmente, a gente pode trabalhar com recursos do grafismo através do lápis. E nós temos lápis apropriados para o desenho artístico. E entre esses lápis, nós temos numerações que a gente pode dizer que são gramaturas de texturas que a gente vai aplicar sobre o papel. Nós temos aqui o lápis 2B, o 4B e o 6B. Eu tenho aqui um quarto lápis, que é simplesmente um HB, um lápis comum, o lápis de escrever. Ele tem a função de fazer o esboço inicial. O esboço inicial porque ele é um lápis que tem uma ponta e o seu pavio de tinta um pouco mais duro, o que faz com que a impressão no papel saia mais leve, fácil de apagar. O lápis 2B, ele tem também o seu filete de tinta duro, em vista desses que são mais macios. Ele é duro, porém ele é um pouco mais suave que esse aqui. Ele tem um pouco mais de tinta a ser impresso no papel. E assim sucessivamente. O 4B, um pouco mais suave, um pouco mais macio, como se fosse chocolate aerado. Ele vai soltar mais tinta no papel. O 6B, totalmente aerado, totalmente macio, um lápis que vai soltar bastante tinta no papel e eu vou mostrar para vocês na sequência. O lápis HB, um lápis de textura leve, marcação leve no papel. O lápis 2B, um lápis de impressão um pouco mais intenso, ainda textura leve. O lápis 4B tem também uma intensidade de cor, de aplicação de tinta, que é o grafite. O lápis 6B tem também a sua intensidade um pouco mais aparente. Então vamos começar a fazer a nossa produção artística fazendo a representação dessa maçã. Dessa maçã, se eu tenho duas, dessa porque eu tenho aqui uma maçã com uma determinada textura e uma segunda maçã com uma determinada textura. Nós, quando observamos um determinado objeto, nós pensamos o objeto no seu todo. Às vezes nós não conseguimos ver a textura dessa maçã fragmentada como essa mostra. Essa se mostra bastante fragmentada. E eu posso utilizar aqui um zoom para que eu possa enxergar o detalhamento da textura de pele dessa maçã. Aqui nessa maçã eu consigo ver claramente a participação do amarelo, do marrom, da sombra queimada, do verde, do vermelho, do bordô. E por que não até do laranja? Esse modelo aqui, eu vejo a mesma coisa. O vermelho, o bordô, o amarelo, o laranja, o marrom, o preto, o branco. Eu consigo ver muito mais, mas a minha atenção no olhar tem que ser muito delicada, tem que ser muito observada com cuidado. Por isso eu uso uma lupa. Nós temos aqui o nosso modelo. Nós temos aqui os nossos materiais. Materiais em grafite de tons de cinza, do preto para o branco ou do branco para o preto. O branco que representa a luz e o preto que representa a sombra. Essa relação sombra e luz que estão refletindo do material para a base ou da base para o material são muito importantes para a minha observação. Aqui eu tenho sombra sobre a base mesa
aqui tem pontos de luz, que é o reflexo da luz que vem sobre o objeto modelo. Então esse foi o exercício de hoje, é um exercício que a gente propõe que você faça na sala da sua casa, aquele momento recreativo em que pai, mãe, crianças, os vovôs, as vovós podem estar brincando da produção de um desenho artístico. E nessa brincadeira de desenho artístico, eu vou estar apresentando ao longo dos dias algumas propostas de produções que poderão ser feitas a partir de estruturas geométricas, do redondo, do quadrado, do triangular. Hoje nós trabalhamos essa figura geométrica círculo ou redondo, como eu gosto de colocar, redondo. São estruturas que você pode trabalhar de forma simples, mesmo para aquelas pessoas que dizem, eu não sei desenhar. Não, todos desenhamos alguma coisa. Vai da nossa experimentação, vai do tempo que a gente tem dedicando ao lápis preto, ao lápis de grafite comum e aos lápis de cor, que muitas vezes as pessoas não valorizam e na verdade dão efeitos ótimos. Boa semana!